que é o envelhecimento, que é um processo natural, fisiológico e esperado para todos nós. E hoje nós vamos ver algumas alterações comumente relacionadas ao envelhecimento e que são também naturais, não são relacionadas nem associadas ao adoecimento, são alterações que acontecem a todas as pessoas idosas. Bom, coloquei algumas figuras para ficar mais dinâmico para vocês e em cima delas nós vamos debater. Se você quiser anotar, fique à vontade. Bom, na primeira delas nós temos uma comparação de uma pele de uma pessoa jovem e de uma pessoa idosa. O que acontece é que com o passar do tempo, quando a idade vai chegando, nós vamos perdendo água. Essa perda de água no organismo leva à desidratação da pele. Além disso, nós perdemos a elasticidade e também a nossa pele fica um pouquinho mais fina e seca. Também isso relacionado à nossa perda hídrica. Bom, com isso nós temos uma pele mais sensível, mais predisposta ao surgimento de lesão. Aí nós temos os nossos cuidados, né, como profissionais da saúde, a evitar acidentes, esbarrões, empurrões, apertos e também a hidratar essa pele usando o creme hidratante e o óleo. O óleo, gente, ele serve como um protetor, uma camada protetora. Então ele não hidrata a pele, ele apenas mantém a hidratação da pele. Além disso, nós temos também no envelhecimento uma dificuldade para nos movimentar. A pessoa idosa, ela tem um pouquinho mais de dificuldade do que a pessoa não idosa. Então, ela caminha em passos mais lentos, corre um pouquinho mais de risco de sofrer um acidente, alguma queda. Isso também porque a visão ela pode estar comprometida. E a gente pode observar em alguns momentos a pessoa usando alguma órtese, como é o caso do andador, né? Alguma prótese ou alguma órtese no caso de uma pessoa idosa rígida, sem nenhuma doença. Então nós, como cuidadores, vamos auxiliar essa pessoa quando ela precisa de auxílio para deambular. Deambular é o mesmo que andar, tá? Com algum apoio, auxiliando lado a lado e não apressar a pessoa idosa. Outra alteração comum no envelhecimento é a alteração relacionada ao movimento de deglutição. A pessoa idosa ela tem menos produção de saliva, o que dificulta um pouquinho a mastigação e também tem o movimento mastigatório mais lento. Aí cabe a nós pensar sobre a alimentação para que essa alimentação não seja muito rígida, muito dura, nem muito fácil de deglutir. A pessoa também ela pode usar a prótese dentária, então temos sempre que lembrar disso. Além disso, a pressão arterial e o mecanismo de temperatura, eles são modificados. Então, a gente tem a pessoa que pode ter uma desregularização dos valores pressóricos, dos índices de pressão arterial, para mais ou para menos. A temperatura também sofre alteração. Então, nós podemos ter uma pessoa idosa com alguma infecção que a gente não consegue avaliar febre. Febre é um sinal básico de infecções, mas a pessoa idosa, por não ter esse mecanismo tão ok como as pessoas não idosas, ela pode não apresentar febre. Outras alterações que são comuns são as relacionadas à parte cognitiva. Então não é incomum vermos pessoas idosas falando, eu estou muito esquecida, eu não estou lembrando. Isso acontece porque o cérebro ele dá uma leve diminuída, reduzida no seu tamanho. Algumas das nossas atividades normais, elas são preservadas, algumas funções, mas a memória em idade mais avançada, ela pode começar a sofrer alterações. Isso sem falar das doenças, como Alzheimer ou demência. Isso no mecanismo normal. Além disso, a pessoa idosa ela pode se sentir mais cansada, porque seu coração ele bate de forma mais lenta, em situações, inclusive, que ele deveria acelerar, como situações de perigo, de susto, de estresse. Isso é por causa do mecanismo de adaptação ao estresse que é modificado. Isso é uma coisa um pouquinho mais complexa, nós não vamos falar aqui, nós vamos falar de forma mais simples. Bom, além disso, nós temos as alterações da respiração. A pessoa idosa ela pode ter, porque o pulmão dele reduz a sua capacidade de ventilar e também a habilidade de tossir é reduzida. Então, a pessoa idosa ela pode sim necessitar do uso de bombinhas, que são medicamentos para expandir a atividade pulmonar. Outra alteração comum é a alteração do sono. O idoso, então, ele pode ter insônia ou ele pode dormir mais do que o normal. Isso é comum. O sono vai se alterar, a gente pode ter períodos assim e a gente sabe que o sono ele influi diretamente na nossa capacidade de realizar atividades da vida diária. Uma noite mal dormida nos deixa bem disposto. Então, essa é uma alteração
alteração que pode ocorrer e a gente pode auxiliar essa pessoa idosa com métodos não farmacológicos de auxílio ao sono. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho de alguns. Outras alterações muito importantes são as alterações renais e alterações do sistema de defesa. Por que isso acontece? Porque o sistema imunológico da pessoa mais velha, ele já não é tão eficaz, ele não é tão ativo quanto de uma pessoa em idade normal adulta, infantil adulta, né? Além disso, os rins da pessoa idosa, ele também diminui sua reserva funcional, então eles se tornam mais sensíveis aos medicamentos. Por isso é importante que a gente saiba sobre essas alterações, porque se, por exemplo, o médico ele não conhece muito bem, não entende muito bem disso e ele dá muitos medicamentos para o nosso idoso, nós podemos começar a perceber alteração no xixi desse paciente, xixi mais escuro, com cheiro desagradável, e a gente pode discutir isso com um profissional médico, né? Nós, como profissionais, não devemos ter medo de discutir algumas coisas com os outros profissionais, eles estão ali para ouvir e nós também para ouvir e aprender.